Qual o melhor tempo gráfico para operar através da análise gráfica? É essa pergunta frequente de muitos investidores que estão começando e até mesmo dos mais avançados que nós vamos responder no vídeo de hoje. Seja bem-vindo a mais um vídeo dessa minha série diária de 365 vídeos em que eu estou fazendo um conteúdo de valor por dia. Eu sou Renato Falcão e vamos nessa. Bom, para começo de conversa, a gente precisa conceituar o que é um tempo gráfico, caso você ainda não esteja acostumado com esse jargão. Um tempo gráfico é a quantidade de tempo que cada barra do seu gráfico contém. Tempo de pregão, propriamente dito, tá? O tempo em que o pregão está fechado não entra dentro de um cálculo de tempo gráfico. Por exemplo, se você tem um tempo gráfico de um dia, ou seja, um tempo gráfico diário, quer dizer que cada barra vai corresponder ao que aconteceu entre a abertura e o fechamento daquele pregão. Se você tem um tempo gráfico semanal, ele vai trazer para você um resumo das negociações desde a abertura da segunda-feira até o fechamento da sexta-feira, considerando somente o que existe dentro do pregão lá dentro. Se você tem, por outro lado, um tempo gráfico de 15 minutos, o que você vai ter como informação é que cada barra do gráfico corresponde a um intervalo de 15 minutos, desde a abertura do pregão até a última barra de 15 minutos que estiver aberta no dia. E por aí vai. E como que a gente vai definir o nosso tempo gráfico ideal? Como a gente vai definir o melhor tempo gráfico para estar atuando no mercado? Bom, em primeiro lugar, é importante que você tenha uma definição bem clara no seu checklist pessoal. Você quer ser um day trader, você quer ser um trader dinâmico, ou seja, não necessariamente um day trader, mas alguém que está acompanhando o mercado o dia inteiro, ou você quer ser um operador do tipo final de dia, aquele que somente acompanha uma única vez por dia informações de mercado, geralmente no aftermarket, né, aquela sessão depois do pregão convencional, e a partir daí você define todos os seus gatilhos estratégicos para o pregão seguinte. Você tem que definir isso aí muito claro, por quê? Porque você só consegue ser um operador de final de dia se você tem intervalos entre as barras que sejam leilões de fechamento e abertura dos dias. Porque se entre o fechamento de uma barra e a abertura da próxima você não tiver leilões separando duas sessões diárias, fica muito difícil você estabelecer um planejamento de trader de final do dia. Porque pode acontecer de surgir um sinal durante o pregão e você não estar acompanhando, e depois você acabar pagando mais caro, ou vendendo mais baixo, e por aí vai, não é o ideal. Então você tem que definir isso muito claramente. Se você quer ser o tipo de trader de final do dia, você só vai conseguir operar gráfico diário, ou semanal, ou até mesmo mensal, caso você seja um position trader, um trader de periodicidades mais longas, ok? Bom, respondida essa pergunta, você também vê. Se você é uma pessoa que quer acompanhar o pregão durante toda a sessão, mas fazer poucas operações, ou mesmo se você quer se tornar um day trader de maior frequência, daí você já tem abertura para os tempos gráficos mais curtos. E daí é que vem um primeiro ponto para a gente prestar atenção quando a gente fala desse estilo de operação em especial. Que é o seguinte, muita gente tem uma confusão muito grande, muita gente tem até mesmo um equívoco de acreditar que um tempo gráfico mais curto necessariamente vai representar sempre uma maior frequência. Um tempo gráfico de 5 minutos, por exemplo, pode operar menos do que um tempo gráfico de 30 minutos. E a primeira questão que deve ser respondida é: o seu sinal de entrada, o seu setup, a sua trading idea, né, o conjunto de regras e parâmetros que vão determinar se você tem uma entrada, uma saída e toda a administração da posição. Para que ele gere o sinal dele, naquele tempo gráfico que você está alucinando, que você está vislumbrando, você precisa de quantas barras, na média, para gerar o seu sinal? Porque, por exemplo, um setup no qual você tenha a sua sinalização em uma única barra de 30 minutos, tende a ter uma frequência muito maior do que um setup que precisa aí de 10 ou 20 barras para ser configurado no gráfico de 5 minutos. E isso tudo vai muito da complexidade do seu sinal, do nível de filtragem e tudo mais. Então, isso deve ser considerado. Por quê? Porque se você tem um sinal que demanda mais barras para a sua formação, você naturalmente vai precisar de um tempo gráfico mais curto, se você quiser ter mais frequência, ou de um tempo gráfico maior, caso você queira ter uma interação com o mercado um pouco mais eventual, um pouco mais pontual, um pouco mais filtrada. Então,
esse é um primeiro ponto. Qual que é o segundo ponto que você deve considerar? Não só o que gera o sinal, também tudo o que acontece na administração do seu sinal, desde o seu gatilho de entrada, ou seja, desde o momento que você faz a sua ordem, até o momento em que você sai, seja por stop gain, seja por stop loss, seja por limite de tempo dentro da operação e por aí vai. Se você tem, geralmente isso acontece quando você tem alvos um pouco mais longos e stops um pouco mais longos também, se você tem uma operação que tem uma duração média dentro do trade mais longa, naturalmente você vai precisar de um tempo gráfico um pouco mais curto e alvos proporcionalmente mais curtos, stops proporcionalmente mais curtos, se você quiser ter mais frequência. Se você estiver satisfeito com isso, você mantém um tempo gráfico um pouco mais longo. Essas são algumas características na hora de você escolher um tempo gráfico para desenhar o seu setup, para desenhar a sua estratégia de acordo com a sua convicção, de acordo com o que você deseja ter de frequência e de acordo com a própria trading idea que você está idealizando e que está totalmente de acordo com a sua filosofia e com as suas convicções. Até aí é a etapa de estudo. E a gente tem que ver que é muito importante que toda a nossa proposta de frequência, a nossa proposta de interação com o mercado, mesmo que a um primeiro momento no campo das ideias, esteja alinhada com as nossas convicções, com o nosso mindset. Por quê? Porque se a gente estiver desalinhado, é como sofrer uma tentação por dia, né? Em algum momento, saindo da zona de conforto, sentindo um determinado gatilho estressor, você vai acabar caindo em indisciplina. E justamente por isso é muito importante que você evite isso já no momento do seu planejamento. Nem todo bom setup vale para todos os bons traders. Guarde isso. E ok, vamos dizer que você tem uma determinada trade idea, que foi o início de tudo, uma regra que você gostaria de testar. Você colocou ela em prática num determinado gráfico que, dada a duração de sinal e a duração da posição administrada, bate bem com o que você está procurando em interação com o mercado, em filosofia estratégica e tudo mais. Isso tudo ainda está no campo das ideias. O que você tem que fazer agora? Você tem que testar a sua estratégia. E agora que você está testando a sua estratégia, você deve simular todas essas regras que você fez nesse tempo gráfico, mas também nos arredores daquele tempo gráfico você deve simular algumas outras ideias adaptadas do mesmo sistema. Por quê? Porque muitas vezes o que a gente quer, o que a gente imagina, o que a gente vislumbra não é necessariamente o melhor tempo gráfico. E, por exemplo, você pode ter um gráfico de 15 minutos, mas o trading system no gráfico de 5 ou 10 ou 12 ou 6. Isso é muito mais eficiente. Qual a minha sugestão para você ver isso? Roda o teste naquele gráfico que você selecionou inicialmente, que está de acordo com tudo que você imagina, com tudo que você projeta para o seu trading system na prática. Depois disso, você faz um ajuste simples, somente nos stop gains e stop losses, para adaptar para um outro tempo gráfico. Renato, como que eu sei qual que é o parâmetro de ajuste que eu devo observar para mudar de tempo gráfico? Eu particularmente uso muito a referência do ATR de 20 períodos. Ele é um indicador técnico que vai trazer para mim basicamente uma fita métrica suavizada do nível de volatilidade que o mercado está praticando. Se eu tenho, por exemplo, um tempo gráfico de 15 minutos, tá? Um ATR de 20 de 200 pontos, ok? E de repente eu estou pensando em ir para um gráfico de 10 minutos. Só que lá o ATR já é de 100 pontos. Qual que é a minha atitude para adaptar de 15 minutos para 10 minutos? Pode não parecer tão intuitivo, mas a gente não vai reduzindo a proporção de 2/3, que seria do tempo gráfico. A gente vai reduzindo a proporção de ATR, que no caso é metade. Então se eu tinha alvos de 200 pontos, eles vão ser de 100 nesse tempo gráfico menor. Se eu tinha stop de 200 pontos, eles vão ser de 100 nesse tempo gráfico menor. Então, por esse motivo, eu faço uma adaptação para a volatilidade daquele tempo gráfico, para o ATR de 20 períodos daquele novo tempo gráfico. Beleza? Então, assim, eu tenho uma ideia, uma forma de adaptação inicial, que ela vai ser somente para escolher o tempo gráfico, tá? Para fechar o tempo gráfico. Porque daí eu vou estar otimizando inicialmente o tempo gráfico para depois fazer toda a otimização da estratégia. Inclusive, você que está me assistindo aqui, eu tenho uma recomendação de um vídeo, que é o vídeo em que eu faço a recomendação do passo a passo de como você faz a otimização de um trade system depois do momento que você está otimizando o seu tempo gráfico. Tá? Vale a pena assistir. E depois que você escolhe então o tempo gráfico, otimiza o tempo gráfico, aí é a hora de você otimizar a sua estratégia.
Eu tenho algumas descobertas recentes que eu queria compartilhar contigo. Você pode estar perguntando, mas Renato, qual que é o tempo gráfico que você opera? E bom, você já deve estar acostumado pelos meus vídeos diários a me ouvir dizer que o day trade se tornou no ano de 2016 a minha principal forma de interagir com o mercado. Como que eu atuo nos meus day trades? Eu tenho descoberto algumas coisas muito legais recentemente, especialmente nos gráficos de índice e de dólar, como que o índice futuro funciona muito bem quando você alinha um trading system que tem um sinal gerado por filosofia seguidora de tendência, o famoso trend following, só que tenha alvos mais curtos do que os seus stops, ou seja, uma relação risco-retorno pior do que 1 para 1. Okay? Isso vai tender a funcionar bem quando você faz ao mesmo tempo filtragem em um tempo gráfico maior, também uma ferramenta de tendência. Vou dar um exemplo. Você está de repente operando um gráfico de 5 minutos e filtrando ele pela direção da tendência no gráfico de 60 minutos. Isso é algo bem legal, tá? É algo que eu tenho visto funcionar bem. Já no dólar, essa filtragem ela funciona melhor quando você alinha indicadores complementares no mesmo tempo. Tá? Eu não tenho tido êxito nos meus testes com duplos tempos gráficos, triplos tempos gráficos. Então, vale um pouco mais a pena, apesar de poder funcionar também, é tudo questão da ideia que você está testando. Só que o mais interessante disso, já que a gente está falando de tempos gráficos, é que eu tenho visto que tempos gráficos pouco convencionais, como o tempo gráfico de 4 minutos, de 6 minutos, de 10 e de 12 minutos, têm demonstrado, pelo menos nos meus testes, performance muito superior aos tempos gráficos mais ortodoxos que a gente vê nos cursos mais tradicionais, nos livros de análise gráfica, como 5, 15, 30 minutos. E justamente por isso eu compartilho essa experiência com você. Ela não necessariamente é uma verdade absoluta, ela é somente uma observação empírica dos meus estudos, tá? Mas pode servir como ponto de embalo, como ponto de ideia dos seus próprios testes. E para concluir, vale lembrar que quando você está fazendo uma modelagem de estratégias no mercado financeiro, você está com uma espécie de quadro em branco na mão e você tem que erguer uma obra. Tudo parte de um esboço inicial e depois, com as pinceladas seguindo uma técnica correta, você chega a uma obra. É exatamente isso que a gente procura fazer na nossa interação com o mercado. Alinhar as nossas convicções com um setup que identifique um padrão, uma lógica de comportamento do mercado, otimizar de uma forma técnica e implementar de uma forma técnica também, para que toda a harmonia entre planejamento e execução aconteça. Gostou do vídeo de hoje? Então eu vou te pedir uma gentileza, tá? Me dá um like nesse vídeo, porque é a forma de você me demonstrar que você gostou, que você gostaria de ouvir mais sobre isso, que você gostaria de temas nessa área, temas como este. E, é claro, eu vou também te convidar para você se inscrever no canal do Portal Alok aqui no YouTube, porque essa é a forma mais fácil de você ser notificado de todos os meus vídeos no momento em que eu postar eles. Você vai ter notificações para conseguir acompanhar esse bate-papo diário que eu estou desenvolvendo. É muito legal, eu acredito que eu consigo crescer com isso, você consegue crescer com isso, então vamos todos trabalhar juntos, manter esse bate-papo sempre. E faça seus comentários aqui no vídeo, com qualquer dúvida, qualquer colocação, qualquer ideia, vai ser um prazer para mim trocar ideias contigo, tá bom? Eu te agradeço, até o próximo vídeo.